E aí, gente, Aranem Science aqui. No vídeo de hoje é um vídeo diferente sobre segurança da informação, falando de uma empresa que eu reconheço muito, que talvez seja a melhor empresa. Na minha opinião eu sei que na parte comercial não seja, mas provavelmente uma das melhores do mundo relacionada à segurança da informação. Tanto para serviços para empresas, né, principalmente para bancos em diversos lugares do mundo, quanto na ajuda da polícia e tal, tanto local na Rússia quanto de outros países. Então estou falando do grupo IB e já você vai entender o que essa frase aí, come back Sakov, significa, né? Então, obviamente, eu creio que você já deve saber, né, que existem coisas chamadas hackers, né? Então, que estão, assim, operando ou em grupos ou isoladamente, enfim, depende. E que, de certa forma, tem um objetivo, né? A definição comum é Black Hat, né? Que é o cara que quer ganhar dinheiro, né? De forma ilícita. Esse é o hacker do mal, no caso, né? O White Hat seria o cara do bem. O Green Hat, ou... eu acho que Green Hat seria a melhor posição. Seria um cara mais meio termo, né? Da partes políticas e tal. Mas o Black Hat é o cara que ele só hackeia por motivos financeiros, né? Cartão de crédito, enfim, bancos. E existem empresas que defendem outras empresas, né? Ou grupos empresariais, ou governos, né? Que no caso o grupo IB. Ela não só opera nos seus serviços, mas também faz investigações constantemente, assim como todas as outras empresas de segurança, como FireEye, McAfee, todas elas fazem um threat research, que é uma pesquisa interna sobre novos ataques, novos grupos. Eles se infiltram dentro, por exemplo, da Deep Web. Até em sites que são, no caso do grupo IB, eles conseguem se infiltrar em sites de russo, porque obviamente a língua vai estar em russo, né? Então obviamente você precisa de pessoas que conheçam a língua bem para conseguir se, se manter nesses sites que são específicos para fóruns, né? Relacionados a hacking, que precisa de login, senha, precisa de até pagar para entrar às vezes, enfim. Esses são os headquarters dele, né? Em Singapura, é onde eles estão agora. Eles estavam na Rússia anteriormente. Nasceu na Rússia, os criadores são russos. Talvez provavelmente a maior base de pessoas no grupo IB era a Rússia, mas a base deles se mudou para Singapura, né? Provavelmente de repente por interferência do governo nos seus serviços, né? Porque está muito envolvido com cyberataques, né? No mundo todo. E eles até fizeram um escritório nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, e eles tiveram vários problemas. Todo dia o FBI estava lá enchendo o saco, enfim. Então tem esse problema, né? Que o governo pode interferir às vezes nessa empresa desse nível, assim. O grupo é bem por dentro, né? Dá pra ver aí como é, enfim, só uma parte, né? Então eles têm pesquisa no mais alto nível. Quando eu digo no mais alto nível, assim, pesquisa acadêmica em segurança de informação, ela carece muito no meio acadêmico, né? Então, se você, por exemplo, for procurar teses de segurança de informação, você vai achar muita coisa boa. Mas na prática, que realmente tem aplicações práticas, você não vai achar tanta coisa. Porque a maioria de inteligência artificial, né, aplicações de inteligência artificial para detecção de malware, para detecção de DDoS, a maioria dos papers que eu tenho lido recentemente de segurança de informação é sobre isso. Quando não é sobre isso, é um paper mais... ele não tem tanta substância quanto esses que as empresas fazem. Então, no caso, no nível comercial, é muito melhor do que a academia, no caso a universidade, né? Então é estranho, né? Porque normalmente é o contrário. Mas nesse caso, a indústria, ela é tipo superior totalmente ao meio acadêmico em questão de publicação acadêmica sobre segurança de informação, no geral, né? Realmente prover para outras empresas e pessoas, porque obviamente tem que dar dinheiro, né? Isso é o principal de uma empresa, na verdade, de segurança de informação. Ela tem que saber fazer pesquisa própria e saber como divulgar, até gratuitamente, a sua pesquisa. Então dá pra ver aí vários temas, algumas, assim, a maioria desses daqui você não vai ter acesso de graça, né? Vai ser de graça na verdade, mas você tem que ter um e-mail empresarial, uma coisa que eu não tenho. Ali falamos, por exemplo, sobre o grupo Lazarus, curso norte-coreano, né? Bem conhecido, que hackeou
A Sony hackeou aquele banco em Bangladesh, enfim. Ali sobre high-tech crime, sobre phishing, muitos deles aqui vai falar muito sobre phishing. Então, no geral, os reportes deles são muito alto nível, né? Esse do JS Sniffer, que é o segundo ali, Ultra Rank, também eles fizeram um blog sobre isso, também é bem legal. Muito importante para a questão de sites que estão com esse tipo de poderia dizer malware, de código malicioso, na verdade, né? Em JavaScript, para pegar senhas, de repente, dos clientes da empresa. Eles também ajudam a polícia internacional e também tem vídeos deles no próprio canal deles, do Grupo IB, de que eles participaram ativamente para prender grupos. Então eles achavam grupos na própria Rússia que estavam fazendo coisas erradas, né? Um exemplo, eu não vou, não é flip-flop, é alguma coisa assim. Eu lembro de um desse tipo que era relacionado a hacking de malware de celular. Então eles infectavam vários celulares ao redor da Rússia com malware. Provavelmente que eles compravam, alugavam malware. Eles não faziam. E eles estavam ganhando dinheiro pra caramba. Em rubras, né? Rubras que falam. Em dinheiro de lá. Estavam dinheiro pra caramba e assim, sendo um problema intenso, né, para as pessoas. E prenderam eles e mostra o vídeo do cara com uma serra elétrica cortando a porta. Tipo, no próprio vídeo do Grupo EB. No canal deles tá essa questão. Então eles são muito ativos, né, com a polícia. E o blog deles, que é incrível, nesse caso aí, relacionado a phishing na Irlanda, se não me engano. Enfim, é bem. Tem muita coisa boa, até gratuita, no blog deles. E qual é o problema? Porque eu tô falando do Grupo IB? O fundador dele, né, o Sakov, ele foi preso, né? O governo russo está alegando que ele foi preso por traição. Na verdade, parece que alguém que trabalhava no Grupo IB anteriormente deu informações específicas, não sei se é sobre a Rússia, não tem muitos detalhes nessa investigação, porque eles não, obviamente, a investigação do governo, eles não foram abertas assim para dizer tudo, mas a questão é que ele está sendo acusado de traição para a Rússia, né? E obviamente, com o histórico da Rússia, esse tipo de coisa não é uma coisa tão legal, né? Talvez seja o pior crime, talvez. Mas essa questão, e se ele for inocente, né? Porque de repente isso não tem nada a ver com uma coisa que ele fez, mas de repente que um funcionário fez algo tipo, enfim, de repente essas acusações são falsas, né? De repente outras razões. Então tem essa questão de que eu lembro quando eu vi essa notícia que eu fiquei de boca aberta por um tempão por causa disso. Tipo, quando eu vi que ele tinha sido preso, eu achei muito estranho. E esse é o principal notícia, né? A principal notícia sobre esse assunto, né? Do Russian News Agency. Então, talvez seja o melhor canal de notícias relacionado a esse tema porque eles estão na Rússia, né? Então eles são um canal de comunicação russo, então eles têm acho que propriedade melhor para falar sobre o caso. E eles falam sobre o que o Kremlin, que é tipo um pentágono russo, não tá dizendo nenhum detalhes relacionados a essa prisão. E aqui vai falar um pouco, né? Que essa informação na mídia, né, não tem nenhum detalhes, né? Os repórteres têm mencionado um, um fundador aí do Barry Vostok Private, uma firma, parece uma firma de equity, né, relacionado a investimentos de repente, relacionado a isso, né, mas ninguém sabe ao certo. E também conexões mencionadas com outras pessoas, né, com outros casos. Mas um cara chamado Peskov, que é o que tava na imagem principal ali, ele disse que não tem nada a ver com isso. Com investimentos e negócios. Tem a ver com, na verdade, tipo, não é nada relacionado à economia. Vou falar na parte laranja. Mas é relacionado a uma autotraição, né? Uma traição à Rússia, né? Então, eu não sei. De repente, informações que vazaram, enfim. A questão é que eles estavam em Singapura há um tempo já. Que eles tinham uma base na Rússia e depois eles trocaram. Talvez seja relacionado com isso ou não, enfim. E tem essa questão do grupo B, é a razão por eu fazer o vídeo, né? Que tem
mensagem que eles estão dando no Instagram deles de coming back Sakov, né? De ele voltar, né? De que as acusações possam ser tiradas, de repente, averiguarem direito essa questão, porque ele é um cara que ajudou pra caramba a Rússia em questões relacionadas à prisão de hackers e tal, que estavam tipo, fazendo um monte de merda aí na Rússia, a fechar sites piratas, que é uma pesquisa que eles fizeram específica relacionada a isso. A Interpol, ele é um dos caras que foram citados na Forbes quando a Forbes Under 30, né? Que são as pessoas menos de 30 anos que são consideradas extremamente influentes no mundo todo. Então, tipo, ele é um cara extremamente conhecido e respeitado no meio da segurança de informação. E é estranho que alguém que ajudou tanta Rússia nesse sentido, talvez tenha sido acusado disso, né? Então, tem essa questão de que todo o escritório do grupo IB, né, dos pesquisadores relacionados também do time de marketing, RH e tudo, se juntaram ali como em Sakov, né? Então, é uma coisa bem triste, né, disso ter acontecido. Imagina, tipo, o cara, um dos chefões, né, porque ele não é o único fundador, tem outro também, são dois, que eles fundaram desde a escola, desde a faculdade, se não me engano, na Rússia, que eles estudaram aí tecnologia da vida. Tem lá no LinkedIn dele certinho os cursos que ele fez. Mas essa empresa é tipo muito grande, é muito assim antiga em relação à segurança da informação, porque esse meio é um pouco novo, embora tenha mais de 30, 40 anos. Mas enfim, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, se possível, né? De repente, colocar a hashtag ComeBackSakov no Twitter ou no Instagram seria bem útil para outras pessoas saberem sobre esse tópico, que é um tópico bem específico, né? Só pessoas da área de segurança da informação devem saber. Então, essa questão, né, de que esse cara é tão importante para a prisão de hackers no mundo todo, porque é um dos fundadores, né? Ele junto com seu cofundador são caras extremamente importantes no trabalho de onde é o polo aí, que tipo é muito forte em questão de hacking, que é a Rússia, né? O Brasil também é forte, a China também, mas a Rússia é um caso específico que realmente tem grupos bem assim intensos, eu poderia dizer, né? De alto nível. Então, embora na China também tenha alguns mais, talvez os mais fortes estão na China, mas enfim. No caso financiado pelo Estado, no caso a Lazarus da vida, que são grupos hackers aí financiados pelo Estado, mas da Rússia realmente é um polo de hackers bem conhecido. E por isso tem essa questão, né, de voltar, né, dessas acusações do governo russo. Mas enfim, não se sabe quais são as acusações especificamente, mas é isso, eu queria apresentar essa questão. Até o próximo vídeo.